Aqui é o professor Hélito e nós estamos tendo aí agora uma resolução daquele exercício, daquele desafio de genética que eu passei para vocês, tá? Então essa gravação que eu estou fazendo é para a gente resolver, tá? Aquela questão que eu passei para vocês sobre aquele conteúdo que estavam concluindo lá na genética, ok? Então, antes da gente iniciar aí a questão, tá, pessoal? Eu quero passar para vocês aí a resposta, tá? Então, primeiramente, eu vou passar para vocês a resposta, justamente porque quem ainda não fez, né, ou às vezes fez e não chegou nessa resposta, pode parar o vídeo, né, e continuar a resolver a questão, tá? Mas a resposta aí seria 25%, né? Ou 4 em 16 ou 1/4, tá? Então nós podemos ter essas três respostas aqui. A gente vai ver certinho como é que a gente chega nessas três respostas no nosso exercício que nós vamos resolver agora, tá? Então essa aula que eu estou gravando para vocês é justamente para resolver aquele exercício, aquele desafio que eu coloquei para vocês sobre o sistema sanguíneo, sobre a eritroblastose, sobre o fator RH, ok? Então, pessoal, como é que era a nossa questão? Tá? Então, vamos fazer uma leitura aí da nossa questão. Pedro, né, lá vai informando que Pedro, que tem sangue do tipo A, RH negativo, é filho de pai com sangue A e mãe com sangue B. Recebeu transfusão, né, ou seja, Pedro recebeu transfusão de sangue de sua mulher Maria, que é filha de pai e mãe com sangue B. Sabendo-se que Maria teve eritroblastose fetal ao nascer, qual a probabilidade de o casal, né, nesse caso Pedro e Maria, qual a probabilidade de o casal ter uma criança com sangue do tipo ARH positivo? Tá? Então essa questão trata aí de vários assuntos que nós vimos nas aulas já anteriores. Falei sobre o sistema ABO, traz um pouco sobre o sistema RH, o fator RH, traz também sobre eritroblastose fetal também, então traz um conjunto aí de conteúdos que nós trabalhamos na genética. Beleza, pessoal, então vamos pegar aí por partes, tá? Primeiramente, ó, Pedro, que tem sangue ARH negativo. Então notem que na questão ele já te traz o tipo sanguíneo completo de Pedro, né? Fala que Pedro é sangue A, RH negativo. Se nós formos observar lá na tabela que nós trabalhamos nas aulas anteriores, para ser o sangue do tipo A, né? Então vamos primeiro pensar para o sistema ABO, vamos esquecer um pouco o RH. Para ser sangue do tipo A no sistema ABO, só tem duas possibilidades de genótipo, o IA e o IA, ou IA e o Izinho, né? Tem essas duas possibilidades. Então, obrigatoriamente, o Pedro tem que ter pelo menos um IA. Ok? Então, vai ficar IA alguma coisa, porque aqui pode ser um outro IA ou pode ser o Izinho. Beleza. Outro detalhe também, ele é RH negativo, ok? Ele é RH negativo, ou seja, ele não possui o fator RH. Então, lembra lá que para quem é RH negativo só tem uma possibilidade, tudo recessivo. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o gene D, ok? Então, aqui vai ser Dzinho, Dzinho. Então, aqui nós temos o genótipo do Pedro. Reparem que o genótipo do Pedro ainda não está completo, tá? Está faltando um alelo aqui, que seria o alelo ou IA ou Izinho, para completar o genótipo do Pedro. Como é que a gente vai conseguir completar isso, pessoal? Observando o tipo sanguíneo do pai, que aqui na questão fala que o pai é sangue do tipo A, e o tipo sanguíneo da mãe, que fala que a mãe tem o tipo sanguíneo do tipo B. Beleza, se nós formos observar lá na tabela, tá? Se nós formos observar na tabela que nós vimos nas aulas anteriores, para ser do sangue do tipo A, a mesma coisa que nós vimos com Pedro. Tem duas possibilidades, IA ou IAizinho. Então, obrigatoriamente, o pai do Pedro tem que ter pelo menos um IA. E aí fica IA alguma coisa, porque a gente não sabe se aqui é um outro IA ou um Izinho. Beleza. No sangue do tipo da mãe, que é um sangue do tipo B, nós temos também duas possibilidades de genótipo para esse tipo de sangue, IB ou IB-Izinho. Nesse caso aqui, nós sabemos que a mãe, por ser sangue do tipo B, ela vai ter pelo menos um IB.
ok? Então vai ser IB alguma coisa, que então pode ser um outro IB ou um outro Izinho. Mas mesmo assim a gente não consegue chegar ao genótipo do Pedro. Beleza, pessoal, mas só pensem comigo agora. Reparem que o Pedro ele tem pelo menos um IA. Beleza, esse IA ele pode ter vindo da mãe? Pensem aí rapidinho, né? Será que esse A do Pedro teria possibilidade de vir da mãe? Porque lembra, quando nós tratamos aí de genética, um alelo veio do pai e o outro vem da mãe. Um alelo veio do pai e o outro veio da mãe. Então, esse A, ele teria chance de vir da mãe? Não teria como vir da mãe, né? Por quê? Porque a mãe é sangue do tipo B. Se a mãe tivesse um alelo aqui e A, seria sangue do tipo AB. Então, nesse caso aqui, esse alelo não veio, esse alelo IA não veio da mãe. Obrigatoriamente, esse alelo veio de quem? Veio do pai, né? Esse IA do Pedro obrigatoriamente veio do pai. Beleza. Mas e aqui, como é que nós fazemos para completar? Então, esse outro alelo aqui, obrigatoriamente, né, se esse IA veio do pai, este outro aqui vai vir da mãe. Só que notem comigo, teria como o IB vir para o Pedro aqui nesse local? Não, né? Porque se viesse o IB da mãe, esse sangue não seria sangue do tipo A, como está descrito aqui na questão, seria um sangue do tipo AB. Ou seja, o que veio da mãe foi, em vez de ver um IB nesse alelo aqui, não podemos ter um outro IB nesse alelo, porque a mãe não pode estar oferecendo IB para o Pedro. Obrigatoriamente, então, nós temos aqui então um Izinho. Tá? Então, esse Izinho veio aqui para o Pedro. Então, aí nós conseguimos completar o que? O genótipo do Pedro. O IA veio do pai, porque o pai é o sangue do tipo A, e o Izinho veio da mãe. Por quê? Porque o IB não pode vir para o Pedro, porque se o IB tivesse vindo para o Pedro, ele seria sangue do tipo AB, obrigatoriamente. Então, a mãe é um genótipo para B, né, do tipo IB, Izinho, ok? Então o fenótipo da mãe é fenótipo B, mas o genótipo é IB e o Izinho. E aí nós finalizamos então o genótipo do Pedro, tá? Então nós descobrimos aí o genótipo do Pedro. Então nesse caso a mãe fica IB, Izinho e o Pedro fica IA, Izinho, ok? IA, Izinho, né? IA, Izinho e o Dzinho, Dzinho, porque ele é fator RH negativo. Quem que está faltando agora, pessoal? Fazer da Maria, né? Nós vamos fazer da Maria agora, que é a mulher do Pedro. Nós vamos seguir basicamente esse mesmo pensamento que nós temos aí para descobrir o genótipo do Pedro. Nós vamos ver muito aí as características do genótipo dos pais da Maria. Mas primeiro, notem aqui, ó, que Maria, ela doou sangue para o Pedro, né? Ou seja, o Pedro ele recebeu uma transfusão de sangue de sua mulher Maria. Beleza, agora pensem aqui comigo. Ó. Nós temos então aqui a Maria, ok? Aqui nós temos será o local onde nós vamos colocar o genótipo do tipo sanguíneo, né? ABO, e aqui o genótipo onde nós vamos colocar sobre o fator RH. Nós não sabemos ainda. A única coisa que nós sabemos até agora é que Maria doou sangue para o Pedro. Beleza? E o Pedro é A negativo. Beleza, pessoal. Se nós formos observar lá na tabela, tá? Se nós formos observar na tabela, na doação de sangue, quem são as opções desse sangue aqui, tipo A negativo? Quem é as opções de receber aí para esse paciente que seria sangue do tipo A negativo? Qual tipo de sangue poderia ser usado para fazer transfusão para o Pedro, sendo ele A negativo, tá? Um deles, é claro, que é o mesmo tipo sanguíneo, né? Então a Maria poderia ser o mesmo tipo sanguíneo do Pedro, ou que a Maria poderia ser do sangue do tipo O. Lembra que o sangue do tipo O ele é o doador universal? Então nós podemos ter essas duas opções. Mas não vamos colocar aqui ainda. Por quê? Porque aqui trata ainda dos pais da Maria. Beleza. Nós sabemos por enquanto que Maria doou sangue para o Pedro, né? O Pedro recebeu transfusão sanguínea, ou seja, independentemente qual for aqui o sangue da Maria, se é o mesmo tipo do Pedro ou se é O, ela fez a transfusão para o Pedro, né? Ele recebeu normalmente, foi compatível nessa transfusão nesse momento.
Beleza, agora vamos observar aqui outras informações. Nós vamos observar agora as informações do pai e da mãe da Maria. Então fala aqui que ela é filha de pai e mãe com sangue do tipo B, ou seja, o pai e a mãe da Maria, eles têm os tipos sanguíneos do tipo B, né? Não fala ainda, aqui não informa o fator dos pais da Maria, se é fator positivo ou se é fator negativo para o RH. Só fala que é sangue do tipo B para os dois. Se nós formos observar lá na tabela dos tipos de sangue no sistema BO, para o sangue do tipo B só tem duas opções também. Pode ser IB e B, aqui também pode ser um IB e B, ou pode ser IB Izinho e B Izinho, ou pode ser, por exemplo, um IB e B e B Izinho. Então nós temos duas possibilidades, né, de dois genótipos para o tipo sanguíneo do tipo B. Como é que nós vamos descobrir agora qual é o tipo sanguíneo do pai e da mãe, né? E depois descobrir aí o tipo sanguíneo da Maria, pessoal? Então pensem aqui comigo, ó. Sabendo-se que Maria teve eritroblastose, então essa é outra informação que nós vamos usar depois, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Pedro, né, recebeu transfusão de sangue de sua mulher Maria e ela é filha de pai e mãe com sangue do tipo B. Beleza, é sangue do tipo B. Mas notem, ó, pode ser aqui nesse lugar que está faltando um outro IB ou pode ser no Izinho. Aqui também é a mesma coisa, ou pode ser um IB ou pode ser um Izinho. Agora vamos pensar assim, ó. Maria, ela poderia ter recebido um IB do pai ou um IB da mãe, né? Então vamos imaginar se nós colocássemos aqui um IB, nessa região aqui é um IB, tá? Então nesse caso Maria seria sangue do tipo B, né? Se nós vamos pensar aí, se ela recebesse pelo menos um IB aqui do pai e esse IB ficasse aqui no primeiro alelo, obrigatoriamente Maria seria o sangue do tipo B. Mas se Maria fosse do sangue do tipo B, ela conseguiria doar para o Pedro? Não, né? Ela não teria como doar sangue para o Pedro. Por quê? Porque sangue do tipo B, ele não é compatível com o sangue do tipo A. Lembra que pessoas que têm sangue do tipo A, eles têm o anticorpo anti-B. Como é que ele ia receber o sangue da Maria que é do tipo B? Então, o alelo IB não pode vir para Maria, tá? Então, o alelo IB não pode vir do pai para Maria, nem o alelo IB pode vir da mãe para Maria. Por quê? Porque ela se tornaria o sangue do tipo B. Só que no texto fala que ela doou o sangue para o Pedro, né? Demonstrou uma compatibilidade. Beleza. Bom, IA também ela não pode receber, né? O IA também ela não pode receber nem do pai nem da mãe. Por quê? Porque nós sabemos que nem o pai nem a mãe vai possuir o alelo IA. Por que eu sei disso? Porque se o pai ou a mãe apresentasse também o alelo IA nessa posição aqui, ó, que está faltando, ele seria o sangue do tipo AB ou sangue do tipo AB também para a mãe. Por quê? Porque o sangue do tipo AB ele vai representar o alelo IB e o IA. Ok, o IA e o IB, melhor falando, tá nessa sequência. Mas no texto fala que o pai e a mãe é sangue do tipo B. Logo, então a Maria provavelmente ela é sangue do tipo O. Ok? Lembra que o sangue do tipo O é doador universal? Então ela é sangue do tipo O. Para ser sangue do tipo O, tem que ser o quê? Izinho e Izinho. Tem essa possibilidade dela receber um Izinho do pai e um izinho da mãe? Tem essa possibilidade. Então quer dizer que o sangue do pai, o genótipo do pai é IB izinho e o genótipo da mãe também é IB izinho. Notem, ó, sangue do tipo B para os dois. A mesma coisa que está falando na questão, mãe e pai com sangue do tipo B. Nesse caso, a Maria então é sangue do tipo O. Por que eu sei que é sangue do tipo O mesmo? Porque o sangue do tipo O ele é compatível, né, para ser utilizado na transfusão para o Pedro. Se o pai doasse um IB ou a mãe tivesse doando um IB, o sangue da Maria não seria mais O, seria do tipo B. E B não é compatível com A. Então, obrigatoriamente, Maria é do tipo O. Beleza, falta o fator RH. Notem aqui comigo, ó. Sabendo-se que Maria teve eritroblastose fetal ao nascer, né? Então Maria, quando ela estava
durante lá no final da gestação, quando ela foi nascer, ela desenvolveu eritroblastose. É claro que foi controlada, porque senão ela não estaria aqui, não teria realizado o parto, né? Mas foi controlado, mas ela desenvolveu eritroblastose, né? Ela desenvolveu lá o início de eritroblastose fetal ao nascer, mas depois, né, voltou ao normal, teve todo um tratamento. Mas pensem comigo, se a gente voltar lá na aula de eritroblastose fetal, quais são as condições para desenvolver essa doença? Primeiro, que a mãe tem que ser RH negativo, né? Então, nesse caso, a mãe da Maria seria RH negativo. E o bebê, né, e o feto seria o quê? RH positivo. Então, obrigatoriamente, a Maria vai ser o quê? RH positivo. Dzão, Dzinho, tá? Tem que ser Dzão e Dzinho, RH positivo, ok? Então, nós temos aí, então, o genótipo do Pedro e o genótipo da Maria. Mas, professor, olha só, aqui ele é sangue O positivo, né? Fala que é sangue O positivo. Mas sangue O positivo ele não é compatível com sangue do tipo A negativo, porque ó, se nós formos pensar aqui, ó, o Pedro ele não tem o RH, o fator RH. Logo, o Pedro teria que ter o que? O anticorpo anti-RH. Mas lembra que eu falei para vocês que no questão do fator RH, nós podemos às vezes não nascer com o anticorpo anti-RH, só vamos desenvolver o anticorpo se nós entrarmos em contato com o sangue do tipo RH positivo. Para aqueles que são RH negativos, só vai desenvolver o anticorpo anti-RH se entrar em contato com o sangue do tipo RH positivo. Então, se no texto informou que houve transfusão de sangue, quer dizer que essa foi a primeira vez que Pedro entrou em contato com o sangue do tipo RH positivo. Então, neste caso aqui, a transfusão acontece normalmente, tá? É a mesma coisa que eu falei para vocês lá no primeiro parto, né? No primeiro parto, pode acontecer normal, né? A mãe ser negativa e o feto ser positivo, pode ser normal. O que pode ocasionar problemas lá no segundo, terceiro parto, quando a mãe já está sensibilizada. Então, nesse caso aqui, ó, Pedro recebeu o sangue do tipo O positivo, ok? Recebeu o sangue do tipo O positivo, mas depois ele ficou sensibilizado. Caso precisar de uma outra transfusão com sangue do tipo O positivo, ele pode desenvolver um problema de coagulação sanguínea aqui nesse momento, tá? Porque vai receber um sangue que não é compatível com o sangue dele, porque ele já vai ter o seu anticorpo anti-RH. Beleza? Então nós temos então o genótipo do Pedro e o genótipo da Maria. A negativo, O positivo. Qual que é então o objetivo da questão? Qual a probabilidade de o casal Pedro e Maria ter uma criança do sangue do tipo A RH positivo? Né? Então seria sangue do tipo A positivo. Qual que é a probabilidade do Pedro e a Maria ter uma criança, ter um filho do tipo A positivo? Então essa que é a nossa questão. Né? Qual que é a probabilidade de ter uma criança do tipo A positivo? Tá? Então qual que seria o fator então genótipo? IA alguma coisa, né? Pode ser um IA ou um Izinho aqui. Dzão alguma coisa, pode ser um Dzão ou pode ser um Dzinho aqui. Independentemente de qual for desses dois alelos, nós temos um sangue do tipo A positivo, que é o que nós temos aqui de pergunta na nossa questão, ok? Agora, qual que é a próxima fase, então? Já temos, então, o genótipo do Pedro e temos o genótipo da Maria. Qual que é a primeira coisa a fazer, pessoal? Separar os gametas. Quais são os gametas que podem ser formados pelo Pedro? Quais são os gametas que podem ser formados pela Maria? Isso é fácil, lembra? Temos que ter a separação aqui desses alelos. Ok, vamos ter que ter, durante a divisão, né, formação de gameta, tem a separação dos cromossomos homólogos. Nós temos então a separação depois dos cromossomos, das cromátides irmãs. E aí nós fazemos o cruzamento. O IA vai com um Dzinho, o IA também vai com o outro Dzinho. O Izinho nós combinamos com outro Dzinho. O Izinho nós combinamos com outro Dzinho. Da mesma forma acontece aqui. O Izinho combina com um Dzão.
o izinho combina com o Dzinho, o izinho combina com o Dzão, o outro izinho, né? E esse outro izinho também combina com o Dzinho. Então nós temos então a formação dos gametas do Pedro e os gametas da Maria. Quais são os gametas do Pedro, então? Nós temos aí 4 gametas, né? O Iá, Dzinho, Iá, Dzinho, Izinho, Dzinho, Izinho, Dzinho. E o da Maria, nós temos o Izinho, Dzão, Izinho, Dzão, Izinho, Dzinho, Izinho, Dzinho. Tá? Então nós temos os 4 gametas do Pedro e os 4 gametas da Maria. Nesse caso aqui, pessoal, eu não vou cortar nenhum, tá? Podem reparar que nós temos aqui, ó, gametas que estão repetindo, gametas que estão repetindo, gametas que estão repetindo, gametas que estão repetindo. Neste primeiro caso, eu não vou cortar nenhum, tá? A gente vai fazer com todos os gametas. No outro slide, eu vou mostrar para vocês que cortando os gametas que estão repetindo, vai dar a mesma resposta, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer sem cortar os gametas. Então, vamos lá. Vamos jogar, então, esses gametas na tabela, tá? Para verificar quais são os descendentes. E aí nós jogamos, ó. De um lado nós temos os gametas do Pedro, do outro nós temos os gametas da Maria. E aí é só combinar, né? Este gameta com este gameta com este gameta, ok? E sempre, tá, o pessoal, obedecendo a questão da dominância, tá? Então, o Iá domina sobre o Izinho, tá? O Dzão domina sobre o Dzinho, ok? Sempre lembre em questão de dominância, ok? Aqui faltou um izinho, aqui também faltou um izinho, e aqui faltou um izinho também, tá? Mas não vai influenciar a nossa resposta. Beleza, pessoal, aqui nós temos então todos os descendentes. Notem que aqui nós temos 16 descendentes, tá? 16 possíveis descendentes, ok? Mas qual que é a nosso objetivo? É ver se vai ter algum filho do tipo A positivo, tá? Qual que vai ser então o A positivo? Então nós temos um aqui, nós temos um aqui, nós temos um descendente que pode ser A positivo aqui e outro A positivo aqui. Aqui já não vai ter mais A positivo, né? Aqui nós vamos ter um O positivo, O positivo, O positivo, O positivo, A negativo, aqui também A negativo, A negativo, A negativo, e esses outros 4 aqui O negativo. Então nós temos aqui, ó, de 16 descendentes, 16 possibilidades, 4 serão A positivo, tá? 4 serão A positivos. Ou seja, a resposta aí vai ser 25%, né? Então, 4 em 16 representa 25%. Podemos ter também a resposta de 4 em 16, né? Que é 4 em 16 total. Ou de maneira simplificada também, pessoal, nós podemos colocar como 1/4, tá? Como que eu chego nesse 1/4 quando eu falo de maneira simplificada? Quando eu tenho aqui 4 por 16, ó, vamos imaginar. Se eu dividir aqui o 4 por 2, vai dar 2. Se eu dividir o 16 pelo mesmo número também que eu dividi o 4, vai dar 8. Tá? Então, quando eu vou fazer isso, eu vou fazer sempre obedecendo o mesmo número que eu vou dividir o de cima. Tá? Dá para mim dividir novamente aqui. Né? Então, se eu dividir novamente por 2, aqui fica 1. Se eu dividir o 8 por 2 também, 1/4. Tá? Então, nós temos aí 1/4, que é o resultado que nós podemos chegar aqui também. Tá? É a mesma representação também. Então, qual que é a resposta? 25%, 4 por 16, quando eu utilizo todos os descendentes, quando eu não corto nenhum gameta, ou a resposta pode ser 1/4. Ok? É um exercício aí bem... considero assim bem difícil, né? Porque ele coloca muitos dados aí, muitas formas de pensar, né? Tem que ver os pais, tem que ver o fator dos pais certinho, os genótipos dos pais, os possíveis que pode ser, os possíveis que não pode ser, o fator RH, se desenvolveu eritroblastose ou não, tá? Então muito disso aí bem intenso, né? Em questão de conteúdo. Beleza, pessoal, agora pensando aí, ó, novamente, tá? Nós vimos anteriormente, sem cortar nenhum gameta que está repetindo para o Pedro e nem cortar os gametas que está repetindo pela Maria, tá? Nós usamos todos os gametas, desenvolvemos o quê? 16 possíveis descendentes. Resposta, 25%, 4 por 16, ou 1/4, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai cortar os gametas que estão repetindo, tá? Então, ó, Pedro, genótipo
A negativo, Maria, fenótipo, pelo melhor dizendo, O positivo. Então, os gametas que Pedro vai gerar são esses e os gametas que a Maria pode gerar são esses. São os mesmos gametas que nós vimos no slide anterior. Beleza, vamos cortar quem está repetindo. Esses dois aqui não está repetindo, vamos tirar ele. Um dele. Esses dois aqui não está repetindo, vamos tirar um desse que está repetindo. Aqui nós temos também para Maria, nós temos esses dois que está repetindo, vamos tirar um também. E aqui nós temos gametas repetindo também nesse tipo aqui de combinação também, isim, desim. Vamos cortar também. Então, ó, sobrou 2 gametas para Pedro e 2 gametas para Maria. Então, o que não se pode fazer, pessoal? Cortar gametas que estão parecidos, tá? Comparando com os pais, tá? Por exemplo, ó, eu tenho isim, desim e aqui isim, desim. Ah, tá parecido, tá semelhante. Eu vou cortar. Isso tá errado, totalmente errado. Se vocês fizerem isso, não vai dar certo aqui o cruzamento, vai dar errado os descendentes e a resposta vai dar com certeza errada. Só pode cortar gametas do mesmo indivíduo que estão se repetindo, tá? Então, ó, esses dois estavam se repetindo e eu cortei um. Esses dois estavam se repetindo e eu cortei um. A mesma coisa para Maria, só pode cortar gametas semelhantes do mesmo indivíduo. Então, esses dois estavam repetindo, eu cortei um. E esses dois estavam repetindo, eu cortei um, ok? Quem quiser fazer sem cortar, beleza, tá? Só estou mostrando uma outra forma aí que às vezes pode facilitar vocês. Quem se sentir seguro fazendo assim, cortando, beleza. Quem não se sentir seguro, né, faz a outra forma mesmo, sem cortar, tá? Não vai ter nenhum problema em questão de resposta. Eu vou considerar da mesma forma, tá? Então vamos jogar agora na tabela, como é que vai ficar na tabela? Então, ó, nós temos de um lado 2 gametas que o Pedro pode gerar e os 2 gametas que a Maria pode gerar. E nós temos então aqui 4 descendentes. Vocês viram que no outro nós tínhamos 16 descendentes. Aqui já reduziu para 4. Por quê? Porque eu cortei metade de gametas aqui e metade dos gametas aqui. Então já diminuo 4 vezes a minha possibilidade. Tá? Então nós temos aqui, ó, qual que é então o tipo que nós temos que avaliar? O tipo A positivo. Nós temos aqui, ó, um A positivo. Nesse caso aqui nós temos um O positivo, nós não queremos. Nós temos um A negativo, nós não queremos. Nós temos aqui um O positivo, um O negativo, tá? Então qual que é a resposta aqui? 25% também, ou resposta correta também, 1/4. A mesma resposta que a gente viu no slide anterior, onde nós não cortamos os gametas, tá? Por isso que eu falo para vocês que cortando ou não, vai gerar a mesma resposta, tá? Se você cortar de forma correta, é claro, tá? Se vocês não sentiu seguro em cortar os gametas que estão repetindo, faz normal, sem cortar, né? Pode fazer o normal. Só presta mais atenção quando vocês forem fazer, que daí em vez de ter poucos descendentes, vai ter 16 descendentes, tá? Mas fazendo as duas formas vai chegar na mesma resposta, tá? Eu vou considerar da mesma forma, tá bom? Só uma dica, né, para às vezes vocês conseguirem fazer, se tiverem segurança em cortar, já reduz, né, a quantidade de descendentes que vamos observar aqui no final. Mas se não sentiu seguro, faz sem cortar, faz com 16 descendentes mesmo, que vai dar show também. Beleza, pessoal? Então, de apresentação seria isso, tá? Era só a resposta aí desse exercício que eu coloquei para vocês. Qualquer dúvida eu estou aí à disposição, tá? Pode mandar mensagem, mandar e-mail, ok? E grande abraço aí para vocês, beleza?